E aí, pessoal, bem-vindos ao Coruja Verso. Eu me chamo Diego e hoje traremos análise do capítulo 649 de Kingdom. Mas antes, um adendo. Como vocês puderam ver, eu deixei de fazer alguns reviews de alguns capítulos de Kingdom, porque eu tive uns probleminhas lá atrás, com equipamento, conexão, algumas coisas também particulares da minha vida, eu fui deixando acumular. E eu tinha a intenção de fazer os últimos 3 capítulos que eu deixei uma semana e nessa semana e na outra semana eu ia fazer os 649. Só que eu fui pego de surpresa, o mangá saiu bem antes do que eu esperava. Então, como todo mundo já leu há muito tempo atrás, já viu talvez em outros canais reviews, eu vou só falar os fatos que ocorreram nos capítulos anteriores e já vou partir rapidamente para o capítulo 649. Beleza? Então vamos para a análise. E nos capítulos anteriores eu tinha parado no 645. Ocorreu que o príncipe mais novo deu um golpe no Hiboku, no príncipe K, e o Hiboku tinha sido cercado pelo exército real, então ele conseguiu escapar lá do palácio e ele fugiu com o príncipe K da capital, foi tentando fugir, houve muitas batalhas, seguindo a carruagem do príncipe, mas enfim eles conseguiram escapar da capital e o Hiboku decidiu não fugir de lá, tá? Ele ia se juntar com Banange e seus homens para poder tomar os próximos passos, né? A próxima iniciativa. E nesse capítulo específico ele ficou muito cansado, mostrou todo um desânimo, e a Kane ficou com ele lá, né? Tiveram um momento ali mais íntimo, nada demais, só um abraço. E a Kane ficou muito balançada, se culpando. E no capítulo posterior, o Hiboku já estava recuperado, junto com seus protetores, Banange, Shun Sunjo. Ele já decidiu os próximos passos que ele tomaria. Nessa também estava o Futei. E ele decidiu que ele não ia fugir, nem ia se entregar. E também o Shun Suju tinha sugerido até para eles atacarem a capital, dar um golpe, né? Derrubar o rei e colocar o príncipe K, ou até mesmo Hiboku lançar a sua própria dinastia, mas ele cortou isso, falou que não ia ser aceito pela população, que isso seria um golpe, e também nunca trairia o príncipe. Então ele decide que ele vai se esconder por um período, porque logo ele vai voltar ao posto de comandante das tropas de Izao. Ele aposta nisso. E o plano dele é o seguinte: ele vai para Seika, onde reside Shibashou, que antigamente foi indicado como um dos 3 grandes céus de Izao, mas aparentemente ele não quer se meter nessas guerras, ele quer ficar apenas no seu quadrado, né, na sua cidade, sua província, protegendo ela. E o Hiboku teve uma conversa com esse camarada, o Shibashou, e ele aceitou que o Hiboku fosse para lá. Então ele vai ficar um período por lá, vai esperar que Kin e Izao duelem, continuem batalhando, e daqui a um ano Izao vai implorar pelo retorno do Hiboku. E é isso que é a aposta dele. E até os seus súditos ficam muito surpresos por essa proposta, pelo Shibashou estar aceitando isso. Então Hiboku parte para lá. E o exército real, ele combateu muito bem Kin, sob as ordens do Koshou, o general, e o Kakukai. Ele usou as táticas que o Hiboku tinha passado há um tempo atrás e segurou bem o exército de Kin. Com o reforço da capital, Kin teve que recuar ao máximo as suas forças e frustrou a conquista, por enquanto, da capital de Izao. E indo lá para Kin, nós somos informados pelo Rishi de uma situação muito complicada, que foi o Ryofui. Ele escapou e ele estava montando uma rebelião contra o Eisei. E o Eisei ficou meio surpreso quanto a isso e foi orientado para que ele matasse o Ryofui. Mas ele não queria fazer isso, então ele não aceitou essa proposta. No outro dia ele foi para Canaan, não Cantan, Canaan, no palácio lá onde estava tendo essa rebelião. Teve uma conversa com o Ryofui, explicou que essa rebelião não é apenas pela vontade do Ryofui, mas de outros poderosos que não estão satisfeitos com o Eisei, não estão gostando do jeito que ele comanda a nação. O Ryofui até aponta a fraqueza do Eisei, que ele é muito benevolente. Eu não sei de onde ele tirou isso,
o cara que promove uma guerra geral que vai matar geral, mas enfim, né? O Ace ele acredita na bondade ainda do homem, no seu sonho de unificação, e ele convence o Ryufui, e o Ryufui promete que ele vai dissolver essa rebelião. Ele consegue enxergar o Ace conquistando esse sonho, ele quer ver até onde ele vai. E um mês depois a rebelião não tinha acabado, mas eles recebem informações que o Ryufui morreu, a princípio envenenado, e essa rebelião acabou, se encerrou, então o Ace pode governar tranquilamente. Eles ficaram muito surpresos com isso, e no final do capítulo nós vemos que na verdade o Ryufui armou tudo isso, que esse suicídio ou assassinato por envenenamento era uma mentira, que ele queria agora viver uma vida pacífica, e ele foge com alguém em uma carruagem para ver os movimentos do Ace. E assim acabou os capítulos pendentes, e agora vamos fazer a análise deste capítulo. E começando o capítulo, a gente tem informação dos capítulos anteriores que uma grande guerra entre 3 reinos aconteceria, e que ia balançar e ia movimentar toda a China. E nesse capítulo nós ainda estamos vendo a batalha com Zhao. A unidade Haixin, ela está tendo muita dificuldade em avançar. Então o Xin, ele decide recuar, né, pelas orientações, e conversando com a Carioten, ele vê que todas as unidades, todo o exército de Qin comandado pelo Ousen está tendo dificuldade. Até a gente vê que todos eles estão concentrados nessa grande batalha contra Zhao, que está segurando, e cada vez aparece mais e mais soldados defendendo o exército de Zhao. E uma observação que nessa formação nós estamos vendo que Kanki está cuidando do lado direito, Yotawa do lado esquerdo, e Ousen centralizou ali o comando dele com todos os seus exércitos, todas as unidades juntas, mas nem assim, depois de um ano de batalha, ele conseguiu ter um grande progresso. Aliás, praticamente nenhum progresso, eles estão sendo repelidos com muita força. E o Xin, ele conclui conversando com a Carioten que Qin precisava mandar ainda mais reforços, mas ela já fala que o reforço possível já foi enviado para eles, para Zhao, porque não podia desfalcar ainda mais as fronteiras com Shu, com Han e com Wei, senão eles poderiam sofrer ataques, né? Porque já estavam nos limites do exército. Em específico em Wei, que se eles tirassem mais exércitos, o Wei poderia aproveitar esse movimento de Qin na conquista de Zhao e invadir Qin, ou até mesmo fazer um movimento pelo Rio Amarelo e conseguir tomar de Qin Guiou, onde eles batalharam tanto para conseguir. Ou seja, olha a ameaça, se eles puxam mais gente, eles vão correr o risco de ser invadidos por Wei e perder o território que acabaram de conquistar. Se eles não tiverem reforços, eles podem ser esmagados pelo exército de Zhao. Então está bem complicada essa batalha, parece que não vai levar em lugar nenhum, a não ser a destruição de Qin se o movimento for feito de forma imprecisa. E por isso a Carioten leva muita fé no Shuai Kun, que ela fala que ele deve estar planejando alguma coisa, e de fato ele estava planejando. Nós vamos para Qin, para Kanyou, onde ele apresenta uma proposta muito polêmica. Ele vai oferecer ao exército país de Wei uma trégua. Ele planeja fazer essa trégua com o Wei para poder mover as tropas de Wei direto para Zhao e assim poder dar um golpe final em Zhao, lá em Cantan, derrubando Cantan. Mas eles ficam muito surpresos. Como é que nós vamos fazer isso? Até o Ace pergunta para o Shuai Kun: você acredita mesmo que eles vão aceitar? Pois o Wei seria o nosso próximo alvo. Eles não são bestas, eles já sabem disso, devem ter previsto isso. Ele fala que de fato o Wei já previu tudo isso, sabe dessa ameaça, mas ele tem condições especiais que ele apresentou e que através dessas condições podem haver essa trégua, essa aliança provisória para Qin poder mover suas tropas. E que vantagens são essas que colocariam o Wei em tamanho risco, não é? Pois bem, nós vamos conhecer, porque nós vamos agora para Wei. Em Wei, nós vemos Goromei, aquele que comandou os exércitos de Wei no arco da coalizão, indo para o Palácio Real. Ele foi convocado com urgência pelo rei.
Rei esse que, por sinal, aparenta ser bem mais sábio e sereno que o rei de Izal. E esse é o rei Keibin. Ele chamou o Gorromei para poder ter essa resposta estratégica do seu líder, do seu comandante dos exércitos, sobre a proposta de Qin. E o Gorromei fala que ele já tinha ouvido no caminho sobre essa proposta. Inclusive o rei tem mais outros 2 conselheiros ao seu lado que já tinham falado uma resposta semelhante que o Gorromei vai dar, que são Hari, a estrategista, e Gakakou, o chanceler. E o Gorromei fala que essa proposta nem deveria ser escutada, ele deveria executar o mensageiro disso, de Qin, que mandou essa proposta, não fazer o acordo, porque eles ganham muito mais atacando, e essa proposta não vai levar eles a lugar nenhum, só a destruição, o que todo mundo já imaginava. Eis que nós conseguimos descobrir, que nós descobrimos as propostas, os benefícios oferecidos, e o benefício é o seguinte: eles terão 3 anos de paz, de aliança, né? Esse período Qin vai aproveitar para atacar Zhao com tudo, e em troca dessa aliança eles vão receber a base de Jaco, que é praticamente um local inexpugnável e um ponto estratégico muito importante para qualquer nação, pois ela faz fronteira com Wei, Shu, Han e Qin. Faz fronteiras com essas 4 grandes nações. É um ponto-chave para a conquista, para movimentos estratégicos importantíssimos. Isso seria de Wei. Então, olha só, uma coisa muito interessante. Só tem um problema nisso tudo, né? Esse território é de Shu. Então, como é que Qin vai negociar uma coisa que nem é deles? Isso está cheirando muito mal. O Gorromei até estranha, então conclui-se que essa proposta de Qin é muito maior do que eles imaginavam. Além desse cessar-fogo que o Wei e Qin teriam para Qin atacar Zhao, seria também uma proposta de aliança. Qin e Wei iriam tomar este ponto de Shu e agregar ao território de Wei. E essa é a proposta. E eles ficam meio balançados e tudo mais, mas aparece muito uma armadilha, né? Você vai ajudar um país que está conquistando todos os outros a conquistar um território e dá para você para depois ir tomar. Então o Gorromei fica muito desconfiado quanto a isso. Todos nós ficamos, né? Mas é uma bela de um passo que o Shoei-kun dá. E inevitavelmente a gente acredita que ele vai aceitar, né? Porque foi informado que existiria uma batalha entre 3 grandes nações e Qin, Wei e Shu fazem parte dessas nações, né? Mas então, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que o pessoal de Wei vai cair nesse papo ou eles vão armar alguma coisa para conquistar Shu e ao mesmo tempo atacar Qin? Precisaria de um movimento muito grande, um exército muito forte, ou então um plano muito mirabolante, e nós já sabemos que o Gorromei é muito esperto, mas temos também Shoei-kun de um lado, e possivelmente com essa proposta, esse movimento de Qin, talvez chame o Riboku como ele tinha previsto, né? E talvez aconteça então uma aliança entre Zhao e Shu. Eles poderiam se juntar para atacar essas nações também e virar um pandemônio, uma guerra mundial, né? Mas aí, o que vocês acharam? Gostaram do vídeo? Então deixa o seu like aí, comenta o que você achou do capítulo, comenta o que você achou deste review aqui. Se inscreve no canal para fortalecer. E um recadinho também, eu estou deixando um link aqui que a comunidade do Facebook de Kingdom lançou uma campanha para trazer o mangá de Kingdom para o Brasil. Então, isso aqui é um abaixo assinado, tem outras propostas que eles também estão fazendo, então eu deixei aqui o link do abaixo assinado e o link da comunidade no Facebook. Entra aí, participa lá que tem muita coisa legal de Kingdom e eu conto com o apoio de vocês, tanto para isso também quanto para ajudar o canal. Muito obrigado pela sua audiência, vamos aguardar os próximos canais, os próximos capítulos e fui!